Graça e paz, tudo bem? A confiança em Deus muda a situação da sua vida. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e eu tenho certeza que essa mensagem vai falar comigo e também no seu coração nesse momento. Amém? Que Deus ele possa nos abençoar. Mas vamos lá. Por que a nossa confiança em Deus pode mudar a situação? Vamos aprender junto? Contexto bíblico, pastora. Sim, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, e a introdução que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levou os meus 2 filhos para serem servos. E veio o credor e levou meus 2 filhos para ser servo. A Bíblia diz que esta mulher, ela era casada com um grande homem de Deus. Infelizmente, por um motivo ou outro, ele morreu. Só que o momento que ele estava vivendo era um momento de crise financeira. Mas mesmo ele estar vivendo aquele momento de crise financeira, a Bíblia relata, pastor, é muito importante a gente aprender isso, que ele era um homem de Deus. Ela foi até o profeta e falou: olha, meu marido morreu, não tem mais deu dinheiro, e os credores que levar a única coisa de valor que eu tenho, que é os meus filhos. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não passa por essa situação de ter que perder os filhos por causa de dívida. Mas a gente perde o sono, perde a paciência, perde a família, perde a dignidade, perde o nome. Nós perdemos muitas coisas por causa de dívida. E às vezes as pessoas não entendem o que uma ou que outra passa por causa de dívida. Não compreende o que uma ou que outra passa por causa da situação que ela está vivendo. Existe situação que é só Deus na causa para dar a solução. E aquela mulher, ela precisava da solução para a vida dela, porque ela já tinha perdido o marido, coitada, ele não queria perder os 2 filhos. E a situação foi recorrer a um homem de Deus, para que esse homem de Deus recorresse ao próprio Deus. E assim foi feito. Mas levando isso para a sua vida, quantas situações financeiras, dificuldade financeira você tem? E o que isso acaba acarretando sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós, poder ver, não poder pagar, não ter condições de pagar as contas e passar por momentos difíceis. Nós, como servos do Senhor, perdemos o nome, perdemos a dignidade, perdemos até mesmo, mas será que essa pessoa é crente? Ah, mas um homem de Deus não faz isso. Ah, mas uma mulher de Deus não faz isso. Será que faz? E se fazer, por que faz? É prova? Essa mulher, ela tinha perdido o marido. Ela estava passando por prova? Que culpa ela tinha de tudo que estava acontecendo? Ah, mas o marido dela era caloteiro. A Bíblia diz que o marido dela era um homem de quê? De Deus. Se era homem de Deus, então não era caloteiro. Ah, mas estava devendo. Sim, estava devendo. Às vezes fazemos pré-julgamento das pessoas e não analisamos, meu Deus do céu, quem é as pessoas. Analisamos quem elas são, o que elas é, o que elas podem ser ou o que elas deixam de ser. Às vezes acontecem situações na vida da gente que é muito sério e isto acaba de uma forma ou de outra nos prejudicando e as pessoas acabam fazendo pré-julgamento das pessoas. Ah, fez isso, não é mulher de Deus. Ah, fez isso, é um golpista. Fez isso, é uma pessoa caloteira. Fez isso, é uma pessoa falsa. Fez isso, é uma pessoa que compra e não paga. Mas você está na situação da pessoa para entender o que ela está passando? Você está na situação da pessoa para entender o que ela está vivendo? Existe situação que não. Existe situação que só Deus, meu Deus, sabe o que está acontecendo. Contexto bíblico,
Pastora. Mateus capítulo 6, versículo 33. Deus em primeiro lugar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Querido, eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que às vezes é complicado. Mas é necessário que nós, independente da tempestade a qual estamos passando, que nós buscamos Deus em primeiro lugar. Que nós saibamos adorar a Deus e exaltar o teu santo nome, independente daquilo que estamos vivendo ou estamos passando. Servir a Deus, querido, não é fácil. Buscar Ele em primeiro lugar, muitas vezes também não é fácil. Mas Deus pode. E a sua confiança nele pode mudar também a situação. Às vezes acontecem tantas coisas na vida da gente, às vezes passamos por tantos problemas, às vezes passamos por tantas situações difíceis que não compreendemos e não entendemos o que estamos vivendo. E se olharmos para a Bíblia vem e diz assim para mim e para você: busca Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vai ser acrescentado. Deus só tem para dizer isso. Jesus, ele só fala isso. Agora eu e você tem que entender que isso é suficiente para nós vencermos, para nós passarmos por todas as situações e dizendo assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Contexto bíblico, pastora. 2 Reis, capítulo 4, versículo 6. Enche de unção. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aquele profeta perguntou para ela lá, no primeiro contexto bíblico, 2 Reis 4, versículo 1 e 2. O que você tem em casa? E ela virou e disse assim: olha, eu só tenho um pouco de azeite. Eu só tenho o quê? Um pouco. Do quê? De azeite. Ela não tinha então mais nada. Seguindo a ordem daquele profeta, ela foi para casa, pegou o azeite, cozia, foi juntando, foi pedir os filhos para trazer mais vasilhas, ao ponto de o filho virar para a mãe e falar assim: mãe, já pegamos as vasilhas dos vizinhos e não tem mais vasilhas. Então o azeite parou de ser multiplicado. Com aquele dinheiro ela pegou e pagou todas as suas dívidas e viveu com o resto. Ou seja, querido, Deus, ele faz milagre. Ou seja, querido e querida, Deus, ele entra com solução. Como diz o segundo versículo que foi lido no contexto dessa história, que buscar em primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E então existe um momento de nós buscarmos a Deus, de nós clamarmos a Deus e saber que essa situação a qual nós estamos passando, nós vamos vencer.
e saber que é a situação que nós estamos passando, nós vamos conseguir dar um basta. Nós vamos superar tudo isso que estamos vivendo. E vamos, no final, crescermos tanto em espírito quanto em verdade. O que você tem esperado de Deus? O que você tem colocado nas mãos do Senhor? E o que você tem dito para Ele? Mediante a tudo aquilo que você tem vivido, a tudo aquilo que você tem passado. O que você tem colocado nas mãos do Senhor. Eu não sei o que é, mas eu sei que Deus Ele vai e Ele quer te dar vitória. E Ele vai te tornar em Cristo Jesus mais, sabe o que? Do que vencedor. Você vai passar dessa fase, você vai vencer essa fase, porque Deus Ele está contigo e Ele vai te abençoar. A sua confiança em Deus muda a sua situação. Aquela mulher, ela confiou na palavra do profeta, ela foi abençoada de uma forma tão grande, ao ponto de usar azeite, encher as vasilhas todas da casa dela, e também até os que ela pegou emprestado com os vizinhos. Dali ela pagou todas as suas contas e viveu do resto. Ou seja, Deus está dando hoje. E eu estou profetizando na sua vida. Levanta a sua mão e receba. Que Deus está mudando hoje a situação da sua vida. Creia nisso, acredita nisso. Porque agora a situação está sendo mudada. Recebe? Tu dá um like, dá um amém, dá um glória a Deus. Se inscreve no nosso canal. Vai lá no sininho, vai lá no botãozinho vermelho, coloca lá em todos, para você receber todas as nossas notificações. Porque se eu sou homem de Deus, você está recebendo agora que sua história está sendo mudada. Não te custa nada, é de graça. E você vai estar me ajudando a divulgar a palavra de Deus. Amém? Fique na paz, porque nessa mesma paz, eu e a minha família estamos indo embora, em nome de Jesus.